Boa noite, Brasil! Dentro de instantes vamos começar nossa super live. Seja bem-vindo, David. Seja bem-vindo. Dentro de instantes, então, vamos começar nossa super live de hoje com o tema Mercado de soja de milho para safra 2024. É isso aí. Isso, o Herman está perguntando já. Milho bate os R$ 100 a saca? Vamos ver, vamos ver. A jornalista, a Carla, jornalista da soja, vai estar respondendo essa pergunta juntamente também com a Lohane Ferreira, que é analista de mercado da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, Fernando Cita. Lohane Ferreira, já tá, já entrou, tá ok? Vamos lá. Então hoje o nosso bate-papo é como a soja, o que esperar da soja, né, para 2024. Agora que já começou a colheita no Mato Grosso, começou alguma coisa aqui em Goiás, né, mas antecipou aí a colheita, tá ok? Vamos lá. Vamos então estar convidando a Lohane e a Carla numa solicitação. Vamos lá. É a Lohane. Vamos ver, fiz o convite. Nestor, você... Ah, agora sim. Boa noite. Lohane, seja bem-vinda. Noite. Carla. Boa Bem? noite. Não tô te vendo, Carla. Não tá... Lohane, você tá me vendo? Sim, eu consigo ver ela. Eu também não te vejo, Nestor. Deixa eu sair e entrar novamente. Às Certo. vezes resolve. Peraí. Não, tá ok. É o nosso amigo da Venezuela, Nelson, né, que sempre acompanha o nosso trabalho aí. Seja bem-vindo, Nelson, falando diretamente da família Osório, lá da Venezuela. Lohane, prazer enorme estar te conhecendo, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. A gente fala desse mercado, né, que tá tão difícil, né, deixando todo mundo muito ansioso ultimamente. O seu áudio está um pouco baixo. Deu uma melhorada agora? Pouca coisa. O meu Tá áudio bom, está bom então. para você? Sim, tá ótimo. Está um pouco baixo. Vamos ver como é que está chegando lá pro pessoal que está nos assistindo. Como é que está o áudio da Lohane? Tá bom? Não, beleza então. Esperando então um pouco a Carla. Ah tá, ela pediu de novo aqui. Carla, tá tranquilo então. Eu vou pedir aqui para o pessoal ver se está conseguindo. Você não tá me vendo, né, Nestor? Não, a Lohane tá vendo? A Carla? Sim, Tá. tô vendo. Tá vendo? Tá. E o pessoal de casa, como é que tá? Tá vendo também? O pessoal de casa tá vendo a Carla? Dá pra ver todo mundo. Dá para ver todo mundo. Dá pra ver? Não, então Dá. vamos tocar. Eu tô
tô te ouvindo bem, super bem. Pode, por mim, pode seguir, está todo mundo vendo a gente, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Então, agora oficialmente, então, boa noite, né? Boa noite, Brasil, tá? Um prazer enorme estar conversando hoje com duas celebridades aí da área de mercado, tá? A Carla, jornalista da soja, tá? E a Lohane Ferreira, que faz parte aí do time da Pátria Agronegócios, né? Que sempre a gente tem batido papo lá com o Cristiano Palavo, né? E toda essa equipe também e fica sediada em Goiânia, né? Então, Carla, pode desejar uma boa noite aí a todos, tá? E depois a Lohane tem a palavra. Boa noite, Nestor. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer dividir aqui o tempo com a Lohane, né? Que é de um time que para mim é minha família, né? A Pátria, eu tô em casa com a Pátria sempre, né? Não tive ainda o privilégio de conversar com a Lohane, mas já sei que ela tá chegando no time para agregar demais. Então, estou muito em casa aqui, me sinto em casa contigo e me sinto em casa com o time da Pátria. E tô vendo aqui que o pessoal já tá participando, já está interagindo com a gente, porque sabe que eles também estão em casa. Então, boa noite, Nestor, boa noite, Lohane. Lohane, é com você. Boa noite a todos. Boa noite, Nestor. Boa noite, Carla. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? A Carla, que é essa grande jornalista, que eu admiro muito. Todas as quintas ali, ela está ali junto com a Pátria, né? Com o Matheus, a gente acompanha sempre ela. E é um imenso prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Beleza, então. É, Vamos falar, né? Aí do clima. O clima já influenciou e deve influenciar ainda mais aí o preço dos produtos? Nestor, a gente tem visto o mercado reagir, mas a Lohane certamente pode falar melhor do que eu, mas o que a gente vem noticiando, né? Essa irregularidade climática como uma marca muito forte da safra 23-24. Então, desde o início do plantio, a gente tem chuva demais em alguns locais, chuva de menos em outros, temperaturas muito elevadas, ou excesso de calor ou falta de luminosidade. Tem problema de toda a natureza em todas as regiões produtoras de soja do país. Isso vai se estender para milho verão e, naturalmente, a gente vai arrastar esses problemas para o milho safrinha. Agora, o impacto disso para o mercado não tem a mesma proporção, né, Lohane, do que a gente tem visto no campo, de preocupação com o campo, o que acontece com o preço. O preço não vem na sua totalidade refletindo todos os problemas que a gente vem registrando no campo. Principalmente se a gente traz da perspectiva do produtor rural, a gente vê um relato muito sofrido, muito angustiante, né, do produtor, principalmente o produtor que está ali no Mato Grosso, o produtor que está na região Matopiba, o produtor que está no sul sofrendo para terminar o plantio porque não consegue, chove demais, e o mercado, né, Lohane, ainda não mostrou toda a sua força diante desses problemas, né? Isso, exatamente, Carlos. O mercado ainda ele não consegue enxergar, né, as perdas já consolidadas. A gente olha os mapas climáticos, eles mostram a chegada de chuvas, mas quando a gente atualiza eles, essas chuvas são jogadas mais para frente. Só que o que o mercado enxerga? Ele vê a chegada dessas novas chuvas e pensa que isso vai influenciar positivamente na safra. Realmente, isso vai evitar perdas futuras, né? Evita coisas mais ruins que poderiam estar acontecendo. Só que as perdas já foram consolidadas. Isso a gente não consegue mais voltar atrás com isso. Só que o mercado não consegue enxergar. Enquanto a gente não tiver essa conscientização do mercado, os preços, infelizmente, vão continuar lateralizados. A gente não consegue enxergar nesse curto prazo uma alta desses preços. Correto, correto. Que a gente fica em Goiás, tá? E a gente escuta falar muito que o Mato Grosso está perdendo, né? Realmente confirma essa notícia? Sim, infelizmente confirma. Assim, a gente tem relatos de alguns clientes, né, que infelizmente eles estão perdendo, outros tiveram que matar a sua soja, podemos dizer assim, né? Vão entrar com o milho para ter uma melhor produtividade, não ter tantas perdas. Nessa mesma época, no ano passado, a gente já tinha plantado tudo. A gente tem produtor no Mato Grosso que terminou o plantio sexta-feira passada. Então, isso acarreta numa perda para a safra e também na perda na janela da safrinha.
E a gente viu na semana passada a ProSoja Mato Grosso trazer uma perspectiva de 20% de quebra. Se esses 20% de quebra se confirmarem, a gente está falando da quebra, da pior quebra da safra, de safra no Mato Grosso que se tem registro. Né? O Mato Grosso costuma ter um regime de chuvas mais regular, costuma ter uma condição melhor e, de fato, né, como a Lohane falou, a gente já está muito preocupado com a segunda safra de milho, é um sinal de alerta enorme, e essas perdas elas ainda, né, Lohane, a gente ainda não consegue quantificar. E isso deixa o mercado muito inseguro. E quando a gente traz essa situação pensando em Mato Grosso, maior estado produtor do Brasil, isso tem um peso maior do que, por exemplo, no ano passado, quando a gente teve perdas muito agressivas no Rio Grande do Sul, por exemplo, pela seca. Né? Foi a mesma situação, mas como nós tínhamos um ano de laninha, a gente viu as chuvas cortarem ali para o sul do país, tendo um impacto menor no número total da safra. Mas quando a gente vê essa situação mais agressiva se registrar no Mato Grosso, o maior estado produtor de soja do país, e a ProSoja estimando ali uma quebra de 20%, o IMEA já reduziu, o ARA já reduziu produtividade também, a gente vê que, de fato, o problema dessa safra é muito mais grave. Correto, né? A Lohane até comentou que no Mato Grosso ainda acabou o plantio, né? A semana passada, né? Em Goiás tem notícia, né? Na região ali de Piranhas, que ainda o produtor ainda continua plantando, né? Quer A dizer, gente tem muita replantando, notícia né? de... isso que eu ia falar, a gente tem muita notícia de replantio, né, Lohane? A gente tem muitos estados que tem produtores replantando pela terceira vez. Sim, exatamente. Exatamente. Além do replantio, a gente pensa também no custo que esse produtor não tem, né? Porque tem que pensar novamente em semente e tudo mais. Então, isso pesa mais no bolso do produtor. E, infelizmente, quando a gente olha para as cotações, o mercado não enxerga isso. Ele não está reagindo, que acaba deixando o produtor numa situação muito complicada. Correto. E além do custo de replantio, né, que eu estimo pelo menos na faixa de 10 sacas por hectare, né, a produtividade plantando nessa época, né, com certeza, né, vai ficar muito mais limitada do que ter plantado na época ideal, né. Consequentemente também, né, a produtividade vai ser menor, tá? A gente já tem, né, Pensando então algumas na áreas sendo soja, colhidas. ela, hum, A gente tem algumas áreas sim, que começam a ser colhidas já com produtividade bem abaixo do que inicialmente se estimava, né, Lohane? A gente já sente esses primeiros efeitos, até porque alguns produtores puderam plantar no Mato Grosso, por exemplo, mais cedo esse ano, as chuvas não vieram e a produtividade, Campos de Julho, por exemplo, tem média de produtividade de 7,5 a 20 sacas por hectare. Muito, muito, muito abaixo da média para o município. Então, Mato Grosso está numa situação realmente bastante complicada. Sim, a situação do correto, Mato correto. Grosso é tão complicada, né, que eles tiveram agora uma liminar que eles vão poder plantar até o dia 13 de janeiro, se eu não me engano. Então, quando a gente percebe isso, que eles puderam plantar um pouco antes, e quando eles estendem isso para janeiro, é porque a situação realmente já está praticamente fora de controle. Correto, correto. E como o mercado externo vê essa quebra de safra, entre aspas, aqui no Brasil? Então, na verdade, o mercado externo ele ainda não consegue enxergar essa queda de safra. A gente tem entidades muito importantes, como o USDA, né, que eles estimaram no seu último relatório que a safra do Brasil poderia chegar a 160 milhões de toneladas. O que, para nossa visão, isso não tem como, não pode ser consolidado, porque a gente acompanha os produtores, a Carla também acompanha o pessoal, né? Então, assim, a gente vê que vai ter uma quebra grande. Enquanto essas entidades, como também a Conab, que estimou próximo a isso, e o FDA fala isso para o mercado, então, não consegue enxergar essa quebra, então as cotações vão ficar naquele vai e vem, elas não conseguem ter um impulso de alta. E, Nestor, a gente tem hoje no mercado projeções de safra de 150,7, que é o último número da Pátria, que deve sair, né, um ajuste no começo do ano, né, Lohane, vai ter um novo número, né? E a gente tem números até 157, 156, 153, 154 milhões de toneladas. Hoje, um agrônomo americano, que é uma referência para os americanos lá, que é o Michael Cordonnier, trouxe um corte na nossa safra, 4 milhões de toneladas. Ele estimava 157 e viemos para 153 milhões.
É um número que o mercado vai observar, mas não é um número que força o mercado nem a subir e nem vai pressionar o mercado de alguma forma, porque a gente está falando aqui em 150 e ele traz 153. Isso que a Lohane está falando é tão importante, porque isso deixa o produtor completamente inseguro para negociar, porque o mercado ainda não reagiu, mas o mercado vai reagir, né, Lohane? Acho que o produtor está se perguntando isso todos os dias. Não, hoje vem. Hoje a reação vem. Hoje vem, hoje vem. E não chega nunca, né? Aí, por quê? Acho que o produtor tem se perguntado muito por quê e se essa reação pode vir de uma outra frente, né, Lohane? Via prêmio ou via dólar, enfim. Se pode vir de uma outra perspectiva esse reflexo de uma oferta menor no Brasil, porque independente do tamanho dela, a gente precisa que o mercado entenda que nós vamos entregar menos soja para o mundo, inevitavelmente. Quanto menos? É isso que o mercado se pergunta agora, né? Ok. Tem uma pergunta aqui da Ana Carvalho. Ela pergunta: Zé, existe, né, limitações para diminuir as exportações dos nossos grãos? Alguém pode. A gente até tem, né, Lohane, uma perspectiva de que a gente exporte menos o ano que vem, por termos uma oferta menor, né? A gente não deve repetir o feito que a gente tem esse ano de 100 milhões de toneladas já embarcadas até meados de dezembro. A gente já tinha embarcado 102 milhões de toneladas e lineups cheios nos nossos portos, né? Números da própria pátria mostram isso, né? Então, a gente tem uma perspectiva de ter uma força menor de exportação por menor oferta, né, Lohane? Isso, exatamente. Assim, na nossa última atualização, já foram exportados cerca de 103 milhões de toneladas de soja. Então, assim, é um número bastante impressionante. Só que, como a gente vai ter uma redução da oferta, nitidamente essa exportação vai cair. A questão que fica é quanto isso vai cair, né? Como a gente não consegue consolidar o quanto vai ser a perda, a gente não consegue trazer um número exato, mas que vai cair, isso já é uma realidade. E eu acho que a Ana, né? Ana Carvalho perguntou pra gente. Ela pergunta se os nossos grãos no milho, inclusive hoje a gente trouxe um especial de final de ano no Notícias Agrícolas com o pessoal da Abramilho. E sim, a perspectiva é de menor produção, menor produtividade, menor área, margens que podem ser um tiquinho melhores, mas exportação, que esse ano foi recorde, não se confirmando, não se repetindo para o ano que vem, porque devemos ter uma safra menor, e a segunda safra, principalmente, e nesse principalmente para a segunda safra, que hoje é a nossa principal safra, né, responsável na sua recuperação em 23 por trazer essas exportações recordes, a gente não deve ter a repetição disso por conta também de uma menor oferta esse ano, o ano que vem, né? Correto, correto. Tá? E o Mato Grosso começou a colher, né? E o preço praticamente não mexeu, né? Muito pouco, tá? A partir de janeiro começa alguma coisa aqui em Goiás, né? Quando vocês acham que pode começar a melhorar alguma coisa em relação ao mercado? Então, os preços aqui ainda não caíram tanto também, que foi uma coisa importante que a Carla falou agora, é por conta dos prêmios. A gente tem os prêmios de exportação, né, que são um ágio ou um deságio no nosso preço, e algo interessante é porque o fevereiro de 2024, ele já chegou a bater menos 110 cents por bushel. E atualmente, esse valor foi atualizado hoje, já está em menos 3 cents por bushel. Então, isso acaba que impulsiona um pouco a melhoria dos preços. Então, os preços não recuam tanto. E assim, a partir de janeiro, com a implantação da colheita, né, o mercado vai começar a perceber pouco a pouco que a gente vai ter uma redução na produção. Então, a expectativa é que, a partir da entrada do volume da colheita, o mercado possa perceber isso também com as novas atualizações dos relatórios da Conab, do USDA, isso após haver cortes maiores, né, isso possa criar um impulso para os preços. E o Matheus, diretor da Pátria, tem falado muito sobre isso, viu, Nestor? Toda quinta, como a Lohane falou, né? Toda quinta a gente tem o Matheus no Bom Dia Agronegócio, e ele tem frisado muito isso, como os prêmios têm sido o fiel da balança, né? Como eles têm sido um ponto importante de suporte para que esses preços não cedam tanto, porque Chicago há pouco tempo estava ali nos $14 por bushel, hoje valente lutando para ficar nos 13 ali no janeiro. E
os prêmios já refletindo um pouco melhor, não só essa oferta mais enxuta, mas um atraso da chegada dessa soja, né? Uma dificuldade de chegada dessa soja ao mercado em função de todos os problemas que a gente está vivendo hoje. Então, sim, a gente tem aí uma dicotomia que a gente pode ver em janeiro, né? Nos prêmios em Chicago, e aí 2024 vai ser um ano de muita estratégia. Correto. A Ana volta a perguntar, então, produtor que colhe em janeiro. Qual Não, foi correto. a pergunta da A Ana? Ana Deu uma voltou, cortada aqui. ela voltou a perguntar, então, produtor que colhe em janeiro, é ideal segurar mais um pouco para vender? Para ver se o mercado valoriza mais em fevereiro? Então, essa questão de segurar de vender é um caso que tem que ser analisado caso a caso, né? Cada produtor tem uma realidade. A gente tem produtores que precisam vender porque tem compromisso. Tem produtores que podem segurar mais. Assim, a expectativa é que o mercado suba, mas nós não conseguimos dizer se ele vai valorizar mais em fevereiro, se vai ser em janeiro, porque é uma coisa muito volátil. O mercado fala que ele vive da euforia, né? Qualquer coisinha pode impulsionar novas altas ou novas quedas. Então, isso é uma coisa que é analisada caso a caso, realmente. Não tem como a gente falar, não, espera, segura, que em fevereiro o mercado vai melhorar. Pode acontecer alguma coisa e essa melhora não venha. Aí, talvez, o seu preço de janeiro era melhor. Então, isso é algo que realmente é caso a caso. Correto. Porque pelo histórico, normalmente janeiro, né? O preço é para ser melhor, né? Sim, nos últimos anos, a gente teve esse histórico, né? Mas se a gente levar em consideração que nós vivemos anos atípicos por conta de pandemia, conflitos geopolíticos, né? A gente tem que levar todos esses pontos em consideração também. É correto. Porque muito se fala que, por exemplo, em janeiro, as indústrias não têm soja para esmagar. Procede essa informação que a gente sempre escuta falar no dia a dia? A gente geralmente em janeiro a gente tem de fato os estoques mais enxutos, né? As indústrias tendo ali passado no final do ano pelo seu período ali de manutenção, férias coletivas, aquilo tudo. E aí elas vão começar a recompor os seus estoques, de fato. Né, Lohane, no começo do ano, a gente tem essa perspectiva. Como é que vai ser a recomposição dos estoques esse ano? Né? Como é que elas terminaram? Elas têm matéria-prima para começar 2024? Como é que elas vão se comportar sabendo que vai ter menos soja no Brasil esse ano? Quanto menos. Então, eu acho que, eu imagino, né, que as indústrias tenham essa necessidade também de entender a oferta para saber como é que elas vão se comportar na compra no início de 2024. Como é que vai ser o prêmio de exportação, como é que vai ser o prêmio local, e como isso vai ditar esse ritmo de compra, né? O dólar é um outro fator completamente importante e isso vai pesar ali para as indústrias. Para o ano que vem, a gente tem a mistura do B12 para B14, né? A partir de março. Então, a gente pode ter um gás a mais ali na demanda interna por soja, mas não sei, né, Lohane, se isso vai ser o suficiente para garantir um janeiro bom de preços, né, de uma forma geral. A gente não pode escrever isso na pedra, eu acho, nesse momento, em função só de uma demanda interna que pode ser melhor. Correto, correto. Tá? Então, então vai ter que esperar o mercado mesmo. Não tem nenhuma bola de cristal aí para saber o que pode acontecer nos próximos meses. Seria muito bom se a gente tivesse uma bola de cristal, né? Para poder falar, não, vai acontecer isso e aquilo. Seria maravilhoso para todos os produtores, né? Mas infelizmente a gente não tem. É realmente aguardar o mercado. E agora nessa reta final de ano, a gente tem pouca liquidez, as empresas estão fora de mercado, grande parte, né? Os operadores também. A gente tem mais a entrada de especuladores, então é realmente aguardar a entrada de janeiro e ver como é que vai comportar esse mercado diante da demanda, da oferta e tudo mais.
E a gente tem, Nestor, esse ano também um pontinho que também precisa ser considerado, que é a questão logística, embora todo ano a gente considere a questão logística, mas a gente viu recentemente aquela confusão toda ali na região do Mar Vermelho, né? Os ataques a navios petrolíferos, aquilo acabou gerando uma confusão, os preços do petróleo subiram forte, hoje de novo altas expressivas, o preço do frete subiu, o preço de tudo subiu. Então, a comercialização em 2024, ela vai ter particularidades ali que a gente não via há um tempo, né? Então, um atraso na chegada das primeiras sojas que são esmagadas por conta dessa soja que vem do Mato Grosso, que está colhendo pouco. A gente tem essa questão logística, a gente tem essa questão do prêmio, a gente tem o produtor completamente afastado dos negócios, né, Lohane? Porque ele não quer mais comprometer a sua soja sem saber quanta soja ele vai colher. Então, é o que você falou, é esperar o mercado? Nessa reta final de 2023, a gente pode dizer que é quase nulo, né, Lohane, o volume de novos negócios. Os compradores estão também mais afastados, querendo entender o que vai acontecer. Os vendedores, a mesma coisa, precisam ter uma clareza melhor, né, para saber o que vão colher, para poder vender. Então, o mercado carece de novas notícias nesse momento. Correto. Exatamente. E quando a gente conversa com alguns produtores, eles realmente falam isso, eles têm medo. Como que eles vão comprometer algo que eles não têm certeza se eles vão conseguir colher? Porque a gente ainda tem muita irregularidade nas chuvas, a gente tem um clima que não está ajudando. Então, será que lá em janeiro, fevereiro, março, eu vou conseguir colher? Eu vou conseguir entregar o que eu comprometi? Então, o produtor acaba ficando receoso, fica com medo, ele prefere ficar mais quieto, aguardando a entrada de 2024 para ver como que ele vai agir diante desse cenário. E se a gente opta também por observar um pouquinho do lado da demanda, o que a gente vê? A gente vê uma demanda presente, é verdade, mas a gente não vê uma demanda que cresce da maneira como cresceu nos últimos anos. Então, assim, a China fez algumas compras boas nos Estados Unidos para embarque nesses primeiros meses de 2024, fez algumas compras no Brasil. A gente tem uma Argentina se recuperando, embora a Argentina não seja grande exportadora de soja em grão, mas a Argentina volta para o mercado para redesenhar ali a dinâmica dos derivados, então farelo e óleo. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o peso disso para os derivados em Chicago, para os derivados na Argentina? A nossa competitividade, né? A nossa competitividade vai ser diferente esse ano, por conta de uma quebra, né? Como é que o dólar vai se comportar? A gente vai fechar o ano com um dólar ali na casa de 4,80, um pouquinho mais, né? Vamos colocar ali de 4,80 a 4,90, a gente vai fechar o ano. O quanto disso viabiliza a comercialização da soja? O quanto isso deixa a nossa soja competitiva ou não frente à soja dos americanos? Como vai ser a competitividade da soja argentina no governo do Javier Milei? Então, há muito mais perguntas do que respostas agora, e são perguntas que vão ter um impacto direto na decisão do produtor. E até mesmo esse ritmo de comercialização do produtor, o quanto ele quer vender, como ele vai vender, isso também impacta, né, Lohane, no andamento dos preços, principalmente para nós aqui no Brasil. A gente vai ver ainda esses preços se mexerem. Correto, correto. Em relação a. Você comentou a respeito da Argentina, né? Não sei também quem comentou alguma coisa aqui, tá? A produção que eles vão ter lá, juntamente no sul, né? Não compensa de maneira alguma a quebra que que está acontecendo aqui no centro-sul do país? Não, Nestor, infelizmente não compensa, porque a quebra, a gente não consegue dimensionar o volume, né? Mas a estimativa atual da pata é de 150,7 milhões. Em janeiro, a gente vai ter um corte nesse número. Assim, por mais que a Argentina esteja tendo boas precipitações, eles estão com o plantio de soja bem acelerado, eles não vão conseguir compensar a quebra do Brasil. Isso aí já é algo que a gente já consegue enxergar e é uma realidade. Perfeito, perfeito.
Na Argentina ainda tem aquele imposto de retenção, né? Tem, e subiu. Não bastando, né, o Javier Milei ser doido bastante, ele ainda falou assim, vamos subir um pouco essa retenção, porque não temos dinheiro, a Argentina está falida e eu preciso do agronegócio. O agronegócio falou, tá bom, nós já sabíamos que ia piorar antes de melhorar. Então, o que fez Javier Milei? A gente tinha uma retenções, uma taxação da exportação de 33% para soja em grão, 31% para farelo e óleo. Aí o Milei falou, vamos todo mundo com 33%. Subiu a taxação para farelo e para óleo. E isso, claro, deixa o produtor um pouco mais apreensivo, mas a mudança na dinâmica cambial, na política cambial, uma valorização do dólar e tudo mais, fez com que houvesse um outro sentimento. Isso vai se confirmar na comercialização? Difícil a gente dizer, mas que a Argentina vai entrar num outro processo, né, Lohane, numa outra dinâmica a partir de agora, e isso é líquido certo. Qual vai ser o impacto disso para o mercado? Ainda é difícil dizer, porque eles precisam efetivar tudo isso, embora é na velocidade da luz que ele vai efetivando ali as medidas dele, mas a gente ainda precisa ver isso ter um efeito prático. E não teve ainda, né, Lohane, de forma tal que pudesse mudar o cenário do mercado. Beleza, Isso. então. Tá, então, vamos. Uma pergunta então que não quer calar, né? É um palpite só. Até quando será que a soja pode chegar nesse próximo ano? Essa é uma boa pergunta, né? Que todo Pode ir, mundo quer Lohane? saber. Pode ir? Pode ir. Essa é uma pergunta, acho que todo mundo se faz, né? Todo mundo naquela expectativa que a soja chegue a 160, bata quase 200, igual aconteceu nos anos passados, né? Mas assim, chegar a esse valor, a gente não enxerga esse valor. Tem uma expectativa de que até meados ali de março, abril, suba pelo menos R$ 10 por saca. Mas isso é realmente o que o mercado, a gente tem que olhar o mercado, tem que ver como que ele vai se comportar. Uma coisa importante que a Carla falou agorinha, há pouco, foi sobre a China e a demanda. Em meados de março, o Brasil tá na colheita, né, ele é bastante competitivo, só que a China vem fazendo bastante compras para entrega em março dos Estados Unidos. Então, isso também é um ponto de atenção, e isso pode impactar nos preços. Vai subir, isso a gente espera que aconteça, né? Não vamos aqui garantir a certeza, mas chegar a 160, 150, acreditamos que não, mas pelo menos uns de R$ 7 a R$ 10 por saca deve subir assim, até meados de março, abril, maio, por ali. Então deve chegar na faixa de uns 140? A gente tá com um delayzinho, né, de arte. Tava falando, Carla? Não, eu digo, acho que a gente tava com um delayzinho de áudio, mas o Nestor perguntou se a gente chega no 140. É um número que, se a gente acreditar com bastante força, a gente pode até ser que a gente veja alguma coisa assim, né, Lohane? A gente tem que torcer para que isso aconteça, né? Porque a gente tem agora preços preços tem regiões assim em Minas que está próximo dos R$ 100. É um preço assim que o produtor que teve 200, 150 no início do ano ali, perto de R$ 100 é um preço muito baixo, né? Mas a gente torcer com bastante força, pelo menos chegar nos 140. Correto, Colocar correto. nessa Quem conta sabe... que vai, né? E isso vai acontecer por conta da cidade. Então, safra ok, mas tem uma safra muito ruim no nosso número de entender o da oferta, cruzar ponto é uma demanda presente, mas não é uma demanda muito crescente, ela cresce
Não é isso que eu estou dizendo, que não cresce, tá, rapaziada? Cresce, mas não na velocidade que nós vimos crescer nos últimos anos. Isso, palavras dos analistas, dos consultores de mercado. Eu sou aqui só a mensageira, né? Diferente da Lohane, que é uma analista de mercado. Então, a gente tem uma possibilidade ali de ter essa regionalidade de mercado acontecendo mais cedo, porque quebrou-se no Mato Grosso, uma safra regular no Paraná, uma safra ok no Rio Grande do Sul, em algum momento o mercado também vai respeitar isso. Onde é que tem mais soja? Como é que está o prêmio local, né? Isso faz diferença. Então, dizer, vamos chegar no 140? Aonde é que você está localizado? Quanto que você gasta de logística? Qual que é a tua despesa logística? Qual que é o teu prêmio? Você vai entregar na exportação ou na demanda interna? Talvez essas perguntas a gente faça mais cedo do que em outros anos nessa temporada, nesse ano comercial. Pelo menos chegar a 140 no sul do país, né? Porque aqui no centro-oeste já o preço já começa a cair um pouco, né? Sim. Não, beleza, então. Então vamos falar um pouco de milho, né? Qual que é a perspectiva aí do milho safrinha? Chega nos R$ 100 aí o milho? É mais fácil o milho chegar a 100 do que a soja a 200, né? É, Isso é. isso isso a gente vai ter que concordar contigo, viu, doutor? Talvez seja mais fácil mesmo. Não, essa pergunta deixa para a Lohane, analista de mercado, é ela. Gente, o cenário para o milho também, o ano que vem, a gente já tem o quê, então? A gente vai ter uma redução diária, né? Então, isso já pode ser um ponto positivo para os preços. Aí, agora, a gente tem que olhar como vai se comportar a demanda interna, a demanda externa também. Só que o que a gente vê? Os preços futuros do mercado físico têm andado um pouco descolado. Se a gente for olhar nesse agora, a gente teve o início de mês, assim, dezembro, novembro, né? Com os preços no mercado físico nesse segundo semestre, recuando muito. A gente teve milho a R$ 38 por saco, dependendo da região. A gente agora teve uma leve alta nessa reta final de ano, mas isso foi por conta de 2 pontos. Primeiro foi o produtor que começou a restringir a venda desses grãos, ele viu que o preço estava muito barato, viu que vai ter uma oferta menor agora em 2024, então aqueles que podiam segurar, seguraram. E também agora nessa reta final de ano, as empresas, né, têm que renovar os seus estoques, estão com estoques mais baixos, e já está chegando 2024, elas então começaram a querer originar melhor esse cereal. Só que os produtores não, estão segurados. A gente brinca que o produtor sentou em cima do milho e falou, não vou vender para ninguém. Aí agora, então, com isso, as empresas começaram a aumentar as referências. Na semana passada, a gente teve notícias de milho já chegando a R$ 70 por saca. Então, se a gente for por essa linha da soja do milho, é mais fácil realmente o milho chegar a 100 do que a soja a 200. Mas isso depende muito da demanda, né? Se a gente teve um milho a R$ 38 ali no segundo semestre, agora no final a gente teve oferta para a mesma região a 70, isso foi por conta da demanda, porque o produtor segurou, as empresas estão precisando comprar. Então, tudo assim, a gente acha que o ano que vem vai girar muito em torno de oferta e demanda. A gente já tem uma redução diária, a gente vai ter uma produção menor ali. A gente tem uma perspectiva de ter uma demanda interna também interessante. A indústria de etanol vem buscando bastante milho. A gente tem essa perspectiva de uma recuperação ali também da demanda interna pelas indústrias de ração. Então, existe esse cenário positivo de demanda, ao passo em que a gente vê muitas preocupações com a oferta, muitas preocupações com a segunda safra, que é a nossa safra principal. Então, o caminho é mais curto, ou nem é mais curto do que a soja para os 200, do milho para os 100, eu não diria que é mais curto, mas eu diria que tem menos obstáculos, né? Porque ele também é longo, porque daí o produtor começa a vender um pouco, daí os compradores se retraem, daí é um morde-a-sopra, então pode até ser o mesmo caminho, mas talvez o mercado de milho tenha menos obstáculos,
na frente. Porque, por exemplo, esse ano a gente teve exportação recorde, a gente teve demanda interna boa, a gente teve, mas não teve margem. Por quê? Porque a Lohane acabou de falar, a gente teve preço de milho indo do 38 para 70 reais, mas subindo de escada, um degrau depois do outro. Até aí o produtor já estava agoniado, sem saber o que fazer. A compra de insumos para a segunda safra está completamente atrasada, né? A gente vai ter um comprometimento considerável da safrinha 2024 para o milho, talvez menos investimento do produtor nos pacotes de tecnologia, que pode reduzir a produtividade também. Então, são menos obstáculos até o 100. Agora, o que significa esse 100? Né, Lohane? É quase que um número místico que o produtor bota na cabeça. Ah, 100 reais. Tá, mas quanto é que é seu custo? Né? Quanto é que tá a sua margem? Quanto é que te vai dar de lucro 100 reais? Né? Então, tem que tirar essa mística da cabeça e ter uma boa estratégia comercial para garantir suas margens, que você não pôde garantir em 23, não teve margem, né, no milho. Ficou muito, muito a desejar, né, a margem de milho para o produtor brasileiro esse ano. Sim, o produtor, assim, não é só colocar o número na cabeça e vou atingir. A gente tem toda uma parte de custo. A gente teve agora esse reto final do ano, os preços das sementes de milho foram preços altíssimos. Exato. Os insumos ficaram altos também. Agora a gente teve uma redução nesse final de ano, mas por quê? Porque o produtor ainda não está comprando. A gente está com um atraso histórico nas compras para a segunda safra. E fora isso também, a questão que muitos produtores não vão plantar o milho. Estão indo para culturas alternativas, somente no Mato Grosso, muito produtor indo para o gergelim. Então, isso também já, somando tudo isso, isso vai impactar nos preços. Pode ser para o bem ou para o mal. Só que a gente tem que olhar todo ao redor. Tem toda uma conta por trás. E tem um produtor também que, às vezes, vendo o preço, estava 38, estava 40 na região. Meu vizinho foi lá e vendeu a 38. Poxa, então o preço está caindo, o produtor se desespera. Então, ele vai lá e vende um preço mais barato. Então, tem toda uma questão de logística, de comercialização. O produtor tem que estar bem assessorado para ele conseguir garantir as suas margens e não ter prejuízo. E quando a gente começa a pensar em mercado de milho e segunda safra 2024, aos poucos a gente começa a colocar na conta também o que vai acontecer com a safra 24 e 25 dos Estados Unidos. Por mais que pareça distante, a gente piscou, a gente já vai ter plantado a segunda safra, a gente vai estar formando preços, os americanos vão estar tomando decisão se planta mais soja, se planta mais milho. Vão plantar mais soja? Hoje, as primeiras indicações são de que sim. Vão plantar mais milho? O produtor ama. O produtor americano ama milho. Ah, mas não dá dinheiro, não tem problema. Ele gosta de plantar milho mesmo assim, é um maluco. Então, assim, isso vai começar já a entrar na conta. E embora o impacto, né, ou o reflexo do que acontece em Chicago para milho, ele não é tão imediato quanto o que acontece para soja. O milho a gente está muito mais focado ali no mercado futuro, a gente olha para a B3 com muito mais referência, muito mais próxima de nós do que a soja, por exemplo, que o que acontece em Chicago bate imediatamente para nós aqui, mas vai ser inevitável a gente a gente vai ter que monitorar o que vai acontecer na safra 24 e 25, não só para a formação do preço, mas para a gente entender o nosso papel nesse comércio global de milho. Porque se os americanos plantam menos milho, por quê? Né? Que a gente vai compor essa demanda, essa oferta, a demanda vai vir buscar milho do Brasil, e não é que não vai ter milho nos Estados Unidos, mas será que o nosso milho vai ser mais competitivo? Como é que vai ser, né, o ano de 24 para o milho? Então, aos poucos, como eu falei, a gente vai piscar, a gente vai ter já essa necessidade de monitorar não só a nossa segunda safra, mas também a safra de grãos dos Estados Unidos e essas definições aí nessa batalha por área, né, que é tradicional lá nos Estados Unidos, se vai para soja, se vai para milho, se vai para soja, se vai para milho. E além disso, Correto. também dos Tem Estados uma... Unidos, a gente também tem a Ucrânia, né, que apesar dos problemas logísticos, ela está conseguindo escoar, então também é mais Incrível. uma oportunidade no mercado. Então, a gente teve agora, já começou novamente, né? Hoje a gente teve relatos de conflitos lá, já por conta do corredor logístico. Só que isso pode ou não impactar. Eles estão conseguindo escoar o milho deles. Então, é um milho muito competitivo no mercado. Então, isso também se soma à conta junto com os Estados Unidos. Tá, tem uma observação da Natália Agro, deve ser de Santa Helena de Goiás. Produtores estão bem retraídos para a venda safrinhas, né, preocupados devido às temperaturas elevadas e estimam aumento no preço do grão. É Confere. isso, né?
Confere. Aqui, acho que no começo de dezembro, ou final de novembro, chegou a ter contratos de milho futuro a R$ 50, até um pouco mais. Tá? Mas agora também não tem mais. Ninguém escuta mais falar nada. Né? Por conta, assim, agora que as Então, empresas, né, saem do mercado de exportação, muitas empresas já em novembro já encerraram os seus contratos, é mais difícil da gente encontrar elas oferecendo. É mais realmente ali no spot, no mercado disponível. Agora, com a entrada de janeiro, fevereiro, que esses contratos começam a aparecer com mais frequência. não, beleza então. Então, para a gente finalizar, quanto pode chegar a saca do milho na próxima safrinha? Ainda Essa é a mais? pergunta de ouro, né? Na verdade, é bem difícil estimar, jogar um valor. Porque a gente tem muita conta por trás, né? Sim, a gente adoraria que fosse um valor muito bom, que o produtor conseguisse ter margens boas. Só que é muito complicado falar, olha, vai chegar a tal valor. A gente imaginava que ia ter uma redução esse ano no valor do milho, mas não imaginava que chegaria a R$ 38. Então Verdade. é muito complicado falar, não, vai chegar a tanto. Depende muito. A gente tem que realmente observar o mercado e ver como é que vai ser o andamento da safra e da safrinha. E também das culturas alternativas, né, que o produtor tá escolhendo para a segunda safra. Verdade. Não, perfeito. Mais alguma colocação? Olha, eu tenho recebido todos os tipos de perguntas no Notícias Agrícolas, todos os tipos de relato. Se eu posso, e assim, há poucos pontos de convergência, né, entre as análises nesse momento. Todas elas trazem a safra do Brasil está quebrada, a safrinha está ameaçada. Mas, se eu posso trazer um recado, uma orientação, um conselho, qualquer coisa, não importa a palavra que seja, mas assim, ó, busquem consultorias responsáveis como a Pátria, por exemplo, para passar por esse momento. Não adianta, eu vou segurar e vou vender na boca da safra. Eu vou segurar e vou vender quando estiver subindo. Quando é que está subindo? Você não sabe. Você não tem armazém. O Brasil tem um déficit de armazenagem gigantesco. Então, deu oportunidade, liga para a Pátria. Liga e fala assim, escuta, eu quero uma estratégia para passar por isso. Não dá para passar por isso. Eu falo, é um mar muito revolto. Não dá para passar de barquinho, de bote. Tem que subir num transatlântico e passar por isso. Não dá para ficar brigando contra o mercado, Nestor. Não dá. Né, Lohane? É fazer o mercado trabalhar para ti, é fazer o mercado te deixar mais clara a oportunidade. Quem vai fazer isso para você? São os analistas, são os consultores de mercado. Por quê? Porque são eles que estão ali sinalizando as estratégias. Tem que fazer estratégia comercial. Tem que ter plano. E essa estratégia, digo mais, você não vai fazer ela quando você estiver plantando e não vai mais mexer nela. Não, mas aí eu botei meu alvo de preço. Não, gente, o mercado é um organismo vivo. Ele muda o tempo todo, ele vai te dar oportunidade todos os dias. Mesmo abaixo, te dá alguma oportunidade. De quê? Não sei, de vender, de comprar seus insumos, de fazer uma relação de troca melhor. Eu não sei. Mas você precisa adaptar as estratégias, personalizar aquilo para a sua gestão. O que não podemos mais é ficar sempre quando a safra está em desenvolvimento, sofrendo, angustiado. Não, o que eu vou fazer? Tem gente pensando isso para vocês, né, Lohane? Tem gente pensando em como passar por isso. Para o produtor do Goiás vai ser de um jeito, para o produtor do Mato Grosso vai ser de um jeito, para o produtor da Rondônia vai ser de outro jeito, para o produtor do Mato Piba de outro. Então, por quê? Porque cada um está passando um problema diferente, porque cada um tem um custo diferente, porque cada um tem uma logística diferente. Então, vai gastar. Você tá fazendo soja ali em Passo Fundo, para você mandar para Rio Grande é 1,2. Você está fazendo soja lá em Sorriso, para você mandar ou para o Arco Norte, ou para Santos, Sorriso, Paranaguá, ou Santos, Paranaguá, Rio Grande, é outro custo. Então, não tem como a Lohane dizer para você, não, confia que é 155 a soja, vamos tocar. Não adianta. Então, busquem profissionais de qualidade e de confiança para estar ao lado de vocês, porque vai ser muito desafiador vender a soja 23, 24. E o milho Perfeito, também. Carla. E o milho Perfeito, também. viu, Carla? Eu até queria... Foi ótima a sua observação, né? E que eu sempre falo, hoje o maior gargalo na agricultura brasileira, né? Não é produzir, né? Não é simplesmente o que é? É comercialização, né? O produtor deixa de ganhar ali na comercialização, né?
Eu vejo muitos produtores, né, que não fazem custo de produção, né, espera chegar um preço e às vezes não vende, né, aí sempre naquela expectativa do preço subir, né, e acaba não tendo uma boa margem de lucro, né. E na fazenda, por exemplo, né, eu acho que tem que ter uma terceira pessoa, né. Eles colocaram sempre uma pessoa da parte operacional, né, no campo, né, outra pessoa para dar o suporte, tá? E essa pessoa que acaba fazendo a compra e às vezes também a venda do grão, né? Mas para mim tem que ter uma pessoa, né? Independente do tamanho da propriedade, né? Tem que ter uma pessoa focada na comercialização, né? Ou então deixar para alguém especializado, né? Ou então para alguém para acompanhar, porque às vezes o produtor fica ali na coletadeira, tá? Enquanto isso ele deixa de ir na cooperativa ou deixa de ir em algum lugar para a soja, por exemplo, né? Sim, Nesse amanhã eu vou, né? Perde milhões de dinheiro, né? A gente sim. vê o produtor descapitalizando, né? E ele descapitalizando, descapitaliza toda a nossa cadeia, né? Perde o produtor, é lógico, primeiramente, né? Mas depois perde as empresas, né? Perde a região, tá? E perde o país, né? Então hoje o nosso maior gargalo, o que que é? É comercialização. E a gente vê isso, assim, não é essa safra, né? A gente vê o Não, de produtor maneira passar alguma. por isso. Eu cubro agronegócio há quase 14 anos. Quase 14 anos que eu vejo a mesma coisa. Então, aonde a gente está errando? Exatamente. Aonde a gente não está buscando? E digo mais, quando eu falo esse tipo de coisa, eu não quero parecer que, você acha que é muito fácil vender soja? De jeito nenhum. Quantos hectares de soja você planta, Carla Mendes? Zero. Mas meu papel é esse, né? Porque vocês, é o que eu falo. O produtor brasileiro é o melhor do mundo. Vocês fazem 3 safras por ano em alguns locais do Brasil. É soja, é feijão, é milho, é rotação de cultura, é plantio direto. É uma coisa incrível que vocês fazem. Agricultura tropical, é calor, é praga, é doença, é ferrugem. Tá bom. Aí vocês não contratam um belo de um agrônomo para estar ali. Olha, planta com tanto de espaçamento, com isso, com aquilo, tantos pontos de fósforo, tantos de potássio. Mas então, a comercialização é igual, minha gente. Tem que ter alguém pensando com vocês. Não dá pra gente ser bom em tudo. Não dá. Então, eu Exatamente, não vou me exatamente. meter a plantar porque eu não sou plantadora de soja. Quem dera fosse. Meu negócio é comunicar. Então, eu vou dizer pra vocês, ó, ouçam o que a Lohane tem para dizer, ouçam o que a Pátria tem a dizer, ouçam o que a consultoria de vocês tem a dizer. Mas, pelo amor de Deus, invistam nisso. Hoje, a Lohane, eu queria até que ela falasse um pouquinho sobre isso, se ela sentir à vontade, que a comercialização estratégica, ela é para qualquer produtor. Outro dia eu recebi uma pergunta lá no Notícias Agrícolas, mas eu sou CPF, não CNPJ. Tá bom, e daí? Pode fazer? Tem as empresas que estão aí para te ajudar, né, Lohane? Todo produtor pode fazer uma boa estratégia de comercialização, pode ter uma comercialização consciente, né? Sim, exatamente, Carla. E assim, gente, do menor produtor ao maior produtor, eles podem ter uma estratégia. E essa estratégia, ela não é pensada ali quando você está colhendo, você está plantando, ela tem que ser pensada bem antes disso. A gente agora está plantando a safra 23, 24, mas a gente já está pensando nas estratégias para a safra 24, 25. Como é que a gente vai fazer a questão dos preços e insumos? E uma coisa muito importante que a Carla citou agora é a questão do produtor. Todo mundo começa a segurar agora porque os preços ano que vem vão estar melhor. Sim, realmente podem estar melhor. Só que na hora que todo o preço melhora e todo mundo joga essa soja no mercado, vai acontecer o que aconteceu esse ano. Os preços vão despencar porque a gente vai ter muita oferta, as empresas vão comprar de quem elas quiserem. Ela vai lá, te oferta 140, você fala, não, o preço vai melhorar. Vai no seu vizinho, oferta 135, ele vai e vende. Ele conta para você, você pensa, nossa, os preços vão cair. Então começa essa queda que a gente observou nesse ano. E uma coisa também que muitos produtores não sabem é porque além do fisco, a gente pode trabalhar também isso no financeiro. Então a gente consegue ganhar em uma das pontas. Isso é um assunto muito importante que infelizmente não é muito divulgado, as pessoas realmente não sabem. E tem algumas que dizem saber, só que não sabem, não conseguem fazer isso com eficácia. Sim, Tem isso, verdade. o produtor acaba perdendo nas duas pontas, né? No físico e no financeiro. Então a gente tem que montar essas estratégias, a gente tem que olhar mais à frente, porque eu falo assim, o nosso produtor, gente, ele é muito bom em produzir.
ele só peca na comercialização, mas isso não é culpa dele. Porque agora Exato. ele está lá preocupado no campo, muitos ainda estão plantando, ele não tem tempo de ficar olhando as notícias, de entender os fundamentos, por que será que Chicago está caindo. Tem muitos que nem sabem que o preço lá em Chicago interfere no preço aqui no Brasil. Então, esses são pontos que a gente está aqui para olhar isso para o produtor, para deixar ele calmo, falar assim, olha, final do ano só pode comemorar lá o ano novo com a sua família, que a gente vai estar de olho no mercado. A gente trabalha dia e noite para isso, de segunda a segunda, para ajudar o produtor a ter uma melhor comercialização. A no final do ano ter um dinheirinho a mais ali no bolso. Não, a Lohane falou, o ponto que ela traz agora é determinante. A gente não desvia o foco. A gente não deixa de acompanhar o mercado. Os períodos de final de ano, né, eles podem ou não ter os ralis de final de ano. Teve ano que a gente viu o mercado subir muito na última sessão do ano. Ah, mas é para sair vendendo? Não. Mas entenda que tem alguém pensando isso, e se travou uma partezinha da sua soja, tá legal. Você fez uma margem, você cobriu o teu custo, você teve um respiro. O Matheus, diretor da Pátria, ele tem sido muito enfático nas suas análises quando ele diz: o produtor está com a corda no pescoço. Ponto. A margem está estrangulando. Agora, o que a gente tem que buscar? Afrouxar um pouco. Não dá para tirar ainda a corda, ela está aqui. Então, como é que afrouxa? Ganhando ou no físico, ou ganhando no financeiro, ou fazendo uma margenzinha, trava aqui, trava um prêmio. A Lohane falou do prêmio, trava menos 110. Mas, Carla, ainda está negativo. Pois é, mas você entendeu a melhora que isso teve? Quanto que isso significou em reais por saca para você? Para de olhar. Ah, mas no Goiás, tá, não sei quanto, mas onde é que você está? Né? Então... por isso que eu recebo muito essas perguntas. Se eu recebo, eu imagino a Lohane lá na Pátria. Quanto que vai chegar a saca de soja? Quanto que você precisa que chegue? Quanto foi teu custo? Ah, foi X. Então você precisa de pelo menos tanto para ter uma margem de tanto. E a gente tem analistas falando que as margens de 2024 podem ser melhores do que foram de 2023. Né? Então, é ter calma, não dá, né? E assim, mar revolto vai fazer bons marujos. É só os bons marujos que ficam, que passam por ele, né? Então, pode ser que alguns produtores tenham a atividade viabilizada, pode. A gente não sabe da capitalização ou descapitalização de cada um, mas a verdade é que dá para passar por isso, né? Então, dá para passar por isso. É mais cabeça e menos estômago, porque, de fato, né, o que a Lohane falou, agora ele está preocupado se ele aplicou tudo que tinha que aplicar, se a lagarta está comendo, se não está comendo, se a ferrugem chegou na lavoura dele, se não chegou. Vocês não têm que pensar mesmo na comercialização. Vocês têm que entender como ela está correndo para vocês. Agora, tem gente pensando isso o tempo todo, né? Como é que vocês vão querer olhar? Se tá bonito o seu stand, se não tá, ao mesmo tempo que você sabe quanto é que tá o vencimento julho de 2024 para soja. Ah, mas eu preciso saber isso, Carla? Lógico que você precisa. Mas deixa alguém saber para você. Aí só te informa, né? Então, a gente tem esse papel. Eu, enquanto comunicadora, de fazer esses alertas, né? E a Lohane de criar um plano bom para você passar por isso. Agora, o que não dá é, eu vou esperar para vender quando estiver subindo. Quando é isso? Você não sabe. Já seu milho safrinha tá aí, você vai botar onde? Não é não, Lohane? Vai botar onde esse milho safrinha? O ano passado não tinha silobag para todo mundo. Não tinha. Não tinha. Então, é ter calma e vamos acreditar. É que, por exemplo, também eu faço uma observação aqui, que até então os preços, né, da soja não tinha caído, né? E o preço do milho também estava se mantendo, né? Então as margens estavam um pouco melhores, né? Mas agora, como caiu aí nesses patamares, né? Então, quem não fazer conta, né? Exato. Infelizmente, né? Vai ficar difícil continuar tocando o barco, né? Exatamente. Exatamente. Ó, o Lucas está comentando aqui. A cada 15 dias entra quebra técnica do armazém. Pode subir que o cara ainda perde. Custa carregar soja. Custa dinheiro. Deixar a sua soja no armazém custa dinheiro. Quanto você está preparado para passar por isso? Quanto você pensou que você vai gastar com isso? Tá na tua conta? Custa dinheiro, não é, Lohane? Deixar a soja lá no armazém tem um custo. Tem um custo.
Você precisa ter isso no teu custo de produção, né? No teu custo de armazenagem. Nós não temos armazém. O ano passado não tinha silo bag para todo milho. Nós importamos silo bag de tudo que era canto e os analistas falavam, Carlinha, acabou. Não tem. Milho a céu aberto. Pilhas e pilhas de milho a céu aberto. Não tinha. Então, respirar fundo e pensar que não dá para passar por isso mais como a gente passava na safra 22, 23, 23, 24, 21, 22, não dá mais. Todo ano a gente tem que aprimorar a forma como a gente vai comercializar nossos grãos. Todo ano, sem falhar. Exatamente. Correto, então. Chegando então a 20 horas e 30 minutos, viu, Lohane? Prazer enorme ter batido o papo com você. Carla, também, mais uma vez, obrigado aí pela participação, tá? Desejar para vocês, então, uma boa noite, um feliz ano novo, né? Repleto de realizações. E vamos esperar o preço da soja aí chegar a 140, né? E do milho a 70. Tá bom? Lohane, você tinha uma observação, né? Por favor, fica à vontade. Pode falar. Pode ficar à vontade. Não, só ia comentar com a Carla que a gente teve, como a gente não teve muitos silos, né? O quão recorrente foi, gente, quando a chuva chegou, gente, milho indo embora. Então, agora imagina o prejuízo que o produtor não teve com isso. Então, o produtor realmente tem que se preocupar com a comercialização. E cada caso é um caso. Às vezes, o que serve para a Carla não serve para mim. Às vezes, ela tem um armazém na fazenda dela, eu não tenho. Então, realmente, cada caso é um caso. A gente não pode se pautar pelos outros. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba também levando um certo prejuízo. É verdade. Perfeito. Concordo 100%. Carla, boa noite. Boa noite, amigos. Muito obrigada pelo convite. Excelente forma de terminar 2023. Espero que em 2024 a gente possa trazer notícias mais alentadoras, né, Lohane? Que a gente possa estar juntas mais vezes, né? Muito feliz de dividir aqui o espaço contigo. Como eu falei, né? Um timaço que eu amo, que é o time da Pátria. E obrigada, Nestor, pela gentileza mais uma vez do convite. Podem sempre contar comigo. Eu estou à disposição de vocês, dos produtores brasileiros, do agronegócio desse país, porque a gente precisa continuar irrigando a economia do Brasil e tá no agro essa responsabilidade, né? Tá no agro gerar emprego, gerar trabalho, gerar divisas. Então, que em 2024 a gente continue desempenhando esse papel. Obrigada e feliz ano novo para vocês dois, para a família de vocês, que 2024 seja de muitas realizações. Obrigado. Lohane? Obrigada, Carla. Então, pessoal, desejo uma boa noite a todos vocês. Agradeço muito pelo convite, né, estar aqui dividindo, né, esse espaço com você e com a Carla, que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e admiro bastante. Ela está sempre trazendo informações de qualidade e sempre colocando pontos assim, muito importantes. Às vezes a gente não pensa, mas quando ela fala, você fala, nossa, isso realmente faz sentido. Sim, que em 2024 a gente esteve juntos novamente, né? Adorei participar aqui da live. Deixo o meu contato, deixo também a Pátria à disposição de todos aqueles que quiserem entrar em contato, nem que seja apenas para conhecer o nosso serviço, a gente estamos à disposição. Então, precisando, a gente está aqui, tá, gente? Muito obrigada. Desejo a todos um feliz ano novo e que 2024 seja um ano melhor, né? De bons preços para nossos produtores e de muitas realizações para todos nós. É isso mesmo. Tá ok, então. Boa noite, Brasil. Boa noite.